Vamos fazer o seguinte, então. Para essa rapaziada que quer saber o que está acontecendo dentro do fogão, eu chamo o Rodrigo Brandão. Azevedo, fim da linha para o técnico Bruno Lage no Botafogo. Ontem, no final da noite, a diretoria anunciou a demissão do técnico português, decisão que foi tomada pelo John Textor junto com o departamento de futebol do clube. O Lúcio Flávio, assistente técnico permanente do clube, assume interinamente e vai ter o Joel Carli como seu assistente técnico. 3 fatores foram fundamentais para essa demissão, Azevedo, e a gente vai elencar cada um aqui para o ouvinte. O primeiro deles foi a eliminação na Copa Sul-Americana nas quartas de final para o Defensa e Justiça. Na ocasião, o técnico português escalou uma equipe mista para os 2 duelos desse confronto. No primeiro, no estádio Newton Santos, deu empate. No segundo, 2-1 para a equipe argentina e eliminação precoce na competição sul-americana. Defensa e Justiça, uma equipe de segunda prateleira, digamos assim, do futebol argentino. Ou seja, o Botafogo tinha tudo para avançar e ficar a 3 jogos de ser campeão sul-americano depois de 30 anos. O segundo fator foi a derrota no clássico para o Flamengo há um mês. Na ocasião, o Bruno Lage escalou o JP, jogando improvisado na lateral direita, para marcar o Bruno Henrique. Resultado, 2-1 para o Flamengo, com um show do atacante rubro-negro, que foi eleito o craque da partida. Na entrevista coletiva após a partida, o Bruno Lage surpreendeu a todos e deixou o cargo à disposição da diretoria, alegando a forte pressão vinda da torcida, o que estava prejudicando o desempenho dos atletas. Ele até foi convencido a permanecer, mas o ambiente do treinador no clube ficou instável e a confiança dos jogadores ficou abalada. A gota d'água aconteceu na segunda-feira, quando simplesmente ele barrou o melhor jogador do time e do Campeonato Brasileiro. Tiquinho Soares começou do banco de reservas o duelo contra o Goiás, entrou no intervalo e em 7 minutos ele fez o gol de empate. Mas, apesar da melhora notória no segundo tempo, o time não conseguiu a vitória. Ou seja, em um período de 2 meses e 20 dias no comando do time, ele conseguiu desagradar a todos, torcedor, diretoria e jogadores do Botafogo. Na nota oficial divulgada no final da noite de ontem, o Botafogo agradeceu os trabalhos do treinador português, dizendo o seguinte, abre aspas, o Botafogo destaca o profissionalismo, o caráter e o comprometimento de Bruno Lage no período em que defendeu a camisa alvinegra e fez parte da família. Apesar do início do treinador, com 10 jogos de invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados. Fica o agradecimento do clube a Bruno e a toda a sua comissão técnica pelos serviços prestados ao Glorioso ao longo dos últimos meses, desejando muito sucesso em seus futuros desafios. Fecha aspas. Na nota, o clube ainda disse que segue com confiança inabalável e firme no propósito da temporada e, para isso, conta com o apoio do torcedor alvinegro. Ao todo, foram 15 jogos de Bruno Lage no comando do time, com 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 42%. Então é isso, Azevedo. A partir de hoje, Lúcio Flávio comanda interinamente o time do Botafogo até que o clube contrate um novo treinador. E a pedido dos jogadores, Joel Carli será o seu auxiliar técnico. Valeu, Azevedo! Valeu, tá certo, Rodrigo Brandão, essa notícia que pegou todo mundo de surpresa ontem, né, cara? Ontem à noite essa notícia chegou e movimentou, claro, né, o futebol, porque a gente tá falando do líder do Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, acho que a diretoria acertou nessa decisão, Gabriel. Eu acho assim, toda demissão de treinador, às vezes ela é uma cultura do futebol, a gente critica muito isso. Mas no caso do Botafogo especificamente, a chegada do Bruno Lage e o Botafogo perto da conquista de um título pesado, o Lage abusou dos erros e eu acho que o maior erro foi deixar o Tiquinho no banco no último jogo, né? Todo mundo sabe aqui, pelo menos quem acompanha a programação, quanto nós defendemos sequência de trabalho. Mas isso não significa que vamos fechar os olhos para trabalhos que são danosos ao dia a dia dos clubes. Por exemplo, a gente ia ficar aqui defendendo a sequência do Vitor Pereira no Flamengo? Não. Não tinha como. A gente defenderia a sequência do Sampaoli no Flamengo? Não teria como. E no caso do Bruno Lage, a gente vai ter que seguir pelo mesmo caminho. Vamos lá. O ideal era ter um pouco mais de tempo para desenvolver? Sim, desde que o ambiente chamado de família Botafogo não tivesse se transformado num ambiente extremamente pesado no dia a dia e estivesse causando reflexo dentro de campo. As notícias que surgiram, Azevedo, foram notícias de que o Bruno Lage treinou a semana inteira com o Tiquinho,
na preleção. Comunicou que ele não ia jogar. Me desculpa. Ou o Bruno Lage bateu a cabeça em algum lugar e ficou maluco, ou ele estava muito afim de provar o próprio ponto de vista. E aí, quando o objetivo individual começa a se sobrepor ao objetivo coletivo, aí realmente é a hora de interromper. Lúcio Flávio e Joel Carli, enquanto treinadores, é a decisão dos sonhos do torcedor? Não. Claro que o torcedor gostaria de um cenário mais calmo até o final do ano, onde o Bruno Lage tivesse assumido e tudo desse certo rumo ao título. Mas já que aconteceu o problema, é preciso tomar uma decisão imediata. E essa decisão vem junto de uma vontade dos jogadores. Então, nesse momento, Azevedo, é o seguinte: os jogadores assumem a responsa. John Textor, André Mazzuco, daqui pra frente é com o elenco. Nós vamos nos juntar com o Lúcio Flávio, com o Joel Carli. O Lúcio já teve um período bem legal junto do Cláudio Caçapa. O Joel Carli é um cara extremamente respeitado no grupo. Então, os jogadores dão recado. Nós vamos tentar recuperar aquela sintonia, aquele bom andamento dentro de campo que existia no período do Luiz Castro e do Cláudio Caçapa, agora junto com o Lúcio Flávio de frente. E a responsa fica com o elenco. E daqui pra frente vai ser assim, a cobrança é em cima dos jogadores. E essa é uma atitude que eu acho muito legal, viu? Sabe por quê? Porque os jogadores poderiam adotar um papel de fugir um pouquinho da responsabilidade e deixar a direção definir. E, de repente, esticar um pouco mais a corda com o Bruno Lage, que poderia causar um dano muito grande, que seria a perda do título. Não estou dizendo que com o Lúcio Flávio existe a garantia de que o Botafogo vai manter a vantagem e será o campeão. Mas os jogadores adotaram, assim, um comportamento de muito caráter, de muito comprometimento com a camisa do Botafogo. Quando um grupo de jogadores se direciona ao investidor do clube, ao dono da SAF, e explica o que está acontecendo e solicita essa mudança e indica, então vamos com o Lúcio Flávio, então vamos com o Carli, cara, é assumir uma responsabilidade muito grande. E só lembrando, o Lúcio Flávio, o pessoal fala muito do Caçapa, o Lúcio Flávio foi o responsável por municiar o Caçapa de informações do trabalho do antecessor Lúcio Castro, né? Eu acho que tem um pouquinho de cada um ali. Eu falei... Luiz Castro. Luiz Castro. Tá. Tem um pouquinho do trabalho de cada um ali. Tem o trabalho do Lúcio Flávio e tem o trabalho do Cláudio Caçapa. Eu acho que o Caçapa teve uma sintonia, isso foi bom. Mas é claro que o Lúcio Flávio teve impacto. O próprio Caçapa falava disso. Coisa que parece que o Lage ignorou, né? O Lage... Parece que ele queria colocar o carimbo dele numa situação, fez a menor questão de trazer um pouco daquele trabalho. O que me pareceu foi o seguinte: o Bruno Lage não entendeu onde estava. O Bruno Lage não queria nem vir de início, né? O Botafogo teve que convencer. Eu lembro que o Bruno Lage teve uma proposta do Atlético Mineiro e não quis vir. O Botafogo teve que convencer o Lage a vir. Até aí tudo bem, não tem nada de anormal. O treinador, a princípio, não ter vontade de vir pra cá. O Botafogo convenceu. O Lage me parece que assumiu um time com uma vantagem muito grande na liderança e entendeu que precisava implementar alguma coisa dele. Não só uma coisa, mas mudar muito. Pra ter, de repente, lá no final, na conquista da taça, o selo dele. E como o contrato era só até o final do ano, aí você teria dois caminhos, né? Eu vou embora com um título e ainda melhorei a equipe, ou ele ganhava uma condição ainda melhor pra negociar uma renovação de contrato, visando o ano que vem. E aí ele começou a impor as vontades dele, desconsiderou uma estrutura de equipe que já vinha sendo montada, e o resultado foi esse. Um estágio em que ele não conseguia nem mais lidar com a aprovação do elenco. E aí, Azevedo, não dá pra ser inocente aqui. Se um treinador não tem o grupo ao lado, você pode querer ser muito profissional, dar sequência de trabalho ao técnico, esticar o trabalho, tentar fazer o tempo corrigir as coisas. Se o treinador não tem o grupo nas mãos, o trabalho dificilmente vai fluir, dificilmente vai acontecer uma reversão de quadro. Então me parece que o Bruno Lage não entendeu o que é o Botafogo, o que é esse jejum de títulos, o que é essa possibilidade de levantar a Taça do Brasileiro. Por outro lado, para a sorte da torcida, parece que o elenco sabe disso, a ponto de tomar a decisão que tomou ontem de ir ao John Textor, externar uma insatisfação e a partir de agora chamar a responsabilidade para a sequência da temporada. O Gledson DJ, o Caçapa só existe hoje na nossa memória. Aqui o Gledson tá indo por essa linha de raciocínio também. O Caçapa só existe hoje na nossa memória por causa do Lúcio Flávio. Jogadores assumiram a responsabilidade pelo título e escolheram o técnico e o auxiliar com nomes específicos. Vamos acreditar.
Cadê o Thiago de Almeida? Depois que o Diego Costa chegou ao Botafogo, o clima ficou meio esquisito. Ah, não, Thiago, coitado, o Diego Costa não tem nada a ver com essa situação, Ele entrou não. de gaiato nesse navio aí. Ele chegou pra compor o elenco, pra ajudar, enfim, né? E acabou realmente sendo protagonista de uma situação que eu acho que nem ele desejava, né? Que virasse essa loucura toda. O Márcio Luiz, barrar Tiquinho Soares foi uma das maiores aberrações dos últimos anos no Botafogo. Desde a final da Copa do Brasil de 99, não me lembro de ter ficado tão pé com um treinador. Cara, é uma loucura o que aconteceu. Espero que lá no final do ano o Botafogo confirme o título e nós possamos olhar pra trás e pensar, nossa, você lembra daquela loucura? Quase, hein? Quase deu errado, deu M. Né?